Dia a todos, a paz do Senhor a todos que me escutam agora. Nós estamos nesse nosso 13º vídeo sobre a nossa origem, a origem do homem, né? Como ele começou, como a Bíblia revela que o homem passou a existir. Isso é para a gente não acreditar essa história de que o homem veio do macaco, veio da evolução das espécies, né? Essa teoria tão propagada, mas nunca provada e nunca se provará. Porque o tempo que eles deram para provar a evolução do homem foi de bilhões e bilhões de anos mais na frente e de bilhões e bilhões de anos lá atrás. Então, impossível de se provar a evolução. É mais fácil acreditar que um Deus criou tudo que você sabe do que acreditar que tudo veio do nada, o que foi a evolução. É impossível se acreditar na evolução. Força você a crer. Se você fosse crer em Deus, é muito mais fácil você crer em Deus do que você crer na evolução. A evolução é impossível, né? O homem descender do macaco é impossível. É uma coisa que é impossível de se provar. É para não acreditar, é para ser ateu mesmo. Quem vai atrás da teoria da evolução praticamente fica louco, porque não há como se provar, não há nenhum cabimento, não há nem raciocínio algum para se crer, se acreditar na evolução do homem. Isso é totalmente desgastante. Então, na nossa origem, nós começamos lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem. Foi o período da inocência, em que ele não ia sofrer nada, ele estaria bem com Deus e teria comunhão com Deus. Quando o homem peca, ele é expulso do paraíso e perde esta comunhão com Deus. A luta do homem agora é para restaurar essa comunhão e voltar para a sua casa, que é o paraíso. Termina o período da inocência, que foi com Adão no Jardim do Éden inocente, e começa o período da consciência, que é Adão com suas descendências agora. Ele tem 2 filhos principais, que são Caim e Abel, e tem muitas filhas também. Caim e Abel oferecem sacrifícios a Deus como a primeira tentativa para retornar ao paraíso e retornar à comunhão com Deus. Deus não aceita o sacrifício de Caim e aceita o sacrifício de Abel. Com inveja, Caim mata Abel e é amaldiçoado diretamente por Deus. Falha a primeira tentativa de retorno à comunhão com Deus. Os descendentes de Caim justamente é banido para a terra de Nod e lá faz o seu grupo, chamado de Filho dos Homens. Adão e Sete continua a descendência como filhos de Deus. A junção desses 2 grupos faz com que o gênero humano fique má continuamente, somente tendo solução com o dilúvio. Com o dilúvio acaba-se o período da consciência. Deus chama Noé e faz uma nova geração de seres humanos. Nessa nova geração de seres humanos é chamada de período do governo humano, que é Noé e seus 2 filhos, que irão governar esta nova geração de homens sem a contaminação da maldição de Caim, certo? Sem a contaminação da maldição de Caim. Então, através de Noé, Deus conseguiu fazer esta nova geração. Noé teve 3 filhos, que nós vamos ver agora o que foi que eles descenderam às nações que nós conhecemos hoje, as regiões, os continentes que nós conhecemos hoje, que foram povoados por essas nações. Os 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Os descendentes de Cã se estabeleceram mais além de Canaã, eles formaram o Egito, a África, a Etiópia e toda aquela região. A descendência é de Cã, por isso que sempre foram dominados pelos grandes impérios que irão aparecer da Europa e da Ásia. Já o filho de Noé, chamado Sem, seus filhos formaram a Síria, árabes, os próprios hebreus, os judeus, mas foi aqui, em Babel, região de Ur dos Caldeus, de onde saiu Abrão, indo para a terra de Canaã, por ordem de Deus. Tudo isso iremos ver mais adiante. E por último, o filho de Noé, chamado Jafé, que povoou praticamente toda a Europa e Ásia, exatamente como determinou Noé, dizendo que Jafé habitaria nas tendas de Sem e que Cã seria servo dele. Vimos cientificamente comprovada a mudança de cor, altura e cultura de cada povo baseado na alimentação e clima local da região que eles ficaram, não é? Jardim do Éden, e o homem falhou.
O segundo foi consciência. Nós tivemos o primeiro período que foi inocência e o homem falhou. O segundo período foi consciência de Adão até o dilúvio e o homem falhou em retornar para Deus. E o terceiro período foi o período do governo humano, que vai de Noé até a Torre de Babel e a construção de Babilônia com Nimrod e a rebelião e quando os povos se espalham pela terra, formando os continentes e nações que posteriormente formaram as nações e que nós vemos hoje os 5 continentes divididos. Todos vieram dos 3 filhos de Noé, Cã, Sem e Jafé. E finda-se também o período do governo humano com a falha sem o retorno para Deus por causa de Nimrod, que se rebela, constrói Babilônia, a mãe, aquela Babilônia, aquela mudança de línguas ali, muitos idiomas hoje, muitos povos hoje, muita cor de pele hoje, muita cultura e raça hoje, tudo dividido, tudo explicado, como é que aconteceu, como foi que se desenvolveu, mas todos vieram de um só Adão. Agora Deus chama Abrão, na terra de Ur dos Caldeus, para fazer uma nova nação, um povo para ele. Por quê? Porque falha o tempo do governo humano com Noé. Deus chama Abrão e faz a promessa a ele, para ele ir para uma terra em que ele vai mostrar. Esta terra que Deus mostra a Abrão é justamente a terra de Canaã. Lá Abrão vai peregrinar por aquela terra e guardar aquela terra até a sua descendência, que virá Isaac, Jacó e depois Israel e a nação formada das 12 tribos de Israel, o seu povo, aqueles que irão receber a lei de Moisés, a lei de Deus através de Moisés no Monte Horebe, aquele mesmo povo que será escravizado no Egito. Então, de Abraão nasceu Isaac. Abraão foi o primeiro da promessa, considerado o pai da fé. Deus estava iniciando ali a nação de Israel, o povo separado, o povo que recebesse as suas leis e transferisse para as outras nações. Israel falhou, por isso que hoje foi passado para a igreja esta obrigação de passar a vontade de Deus para todos no mundo inteiro. Então, depois de Abraão veio Isaac, seu filho. Nós não vamos fazer cada detalhe para não perdermos tempos, porque é apenas um resumo da nossa origem, então nós vamos passar mais adiante. Sabemos que Abrão foi chamado por Deus, o nome ainda é Abrão. Depois que ele confirma a promessa, que se firma, seu nome é mudado para Abrão. Então, Abraão, o pai da fé, vai ser o primeiro de toda a nação de Israel. Abraão tem o seu filho Isaac. Isaac mantém a promessa, continua ali pela terra, ele sai de Ur dos Caldeus, ali da região de Babilônia, e vão até Canaã. E fica como se fosse guardando aquela terra ali, para lá mais na frente, quando o povo ser tirado lá do Egito, que está como escravo, voltar para aquela é a terra da promessa, Canaã, onde hoje Israel está. Hoje mesmo Israel está ali no Oriente Médio. Deus tirou de Ur dos Caldeus e colocou para ele guardar a terra de Canaã, que era pouco habitável na época de Abraão. E Abraão ficou armando cabanas e cabanas e percorrendo aquela região, a terra da promessa. Abraão veio Isaac. Isaac manteve a promessa. De Isaac veio Esaú e Jacó. E a promessa continuou com Jacó, porque Esaú não deu a mínima para as promessas de Deus. Esaú foi um profano. Por isso que ele perdeu essa descendência de Abraão. Seria Abraão, Isaac e Esaú. Mas foi Abraão, Isaac e Jacó, porque Esaú foi profano. Vendeu o direito de primogenitura por um prato de comida, porque estava com fome. Vender promessa de Deus por causa de comida não dá a mínima para as coisas de Deus. Mas já Jacó não, ele lutou pela promessa, embora usando meios errados, mas ele lutava, ele ansiava, ele acreditava nas promessas de Deus. Por isso seu nome foi mudado de Jacó, que antes era enganador, para Israel, detentor da promessa. Então Israel, o novo Israel agora, tem 12 filhos,
que formam as 12 tribos de Israel. Esses 12 filhos, nós conhecemos a história de um deles que foi José do Egito, que vai para o Egito, né? Conquista tudo aquilo, e com José é que se torna governador do Egito, depois de passar por todo aquele processo de confiar no seu Deus, né? De aprender aquilo que seu pai Israel ensinou a ele. Ele sempre se manteve firme com seu Deus. Nas maiores dificuldades de sua vida, José esteve firme com seu Deus. Por isso foi exaltado como governador do Egito. E já como governador do Egito, mandou buscar seu pai Israel, que estava na terra de Canaã, guardando a terra de Canaã. Então Jacó, Israel e seus 11 filhos descem, 70 almas entram no Egito por causa da fome em Canaã. 70 almas entram no Egito e lá já tem José esperando. Então, Israel e seus 12 filhos estão agora estabelecidos no Egito. Do Egito, eles vão se multiplicar, ficaram na terra de Gozen, uma terra mais afastada da capital do Egito, e ficaram ali naquela região muito boa para a agricultura, para a criação de animais, que eles eram pastores. Essa era a principal trabalho do povo de Israel, das 12 tribos. Então esses dois homens, irmãos, esses 12 homens, filhos de Israel, formaram as 12 tribos. Já entraram com 70 almas no Egito. E lá, depois de tempos, eles se multiplicam de uma maneira assustadora, que o Egito se espanta e se ajoelha. Certo? O Egito se espanta e se ajoelha. Esse povo cresce muito. Daqui a pouco eles serão mais do que nós. Que é que faz? Escraviza para tentar impedir o crescimento do povo hebreu. Mas quanto mais nós vemos a história de José, de Faraó, que quanto mais Faraó perseguia, maltratava, escravizava e tentou até matar os filhos homens dos israelitas, as parteiras não aceitaram, disseram que iam fazer, mas depois enganaram o Faraó para tentar impedir o crescimento deste povo. Então eles escravizam até o último momento. E quando o clamor deste povo de Israel, que já não é mais 70 almas, né? Morre Israel, morre José, morre os 11 filhos dele, Judá, Benjamim, Naphtali, né? Simeão, Gade, Dan. Foram os 11 filhos que junto com José formaram os 12 filhos, formando as 12 tribos de Israel. Levi também. Então aqueles 12 filhos que são chamados de 12 patriarcas. Sim, irmãos, quando terminou o período do governo humano, a chamada de Abraão, inicia-se o período patriarcal. Que a história de Deus é com períodos. Período da inocência no Jardim do Éden, período da consciência, que vai desde Adão, quando foi expulso do Jardim do Éden, até o dilúvio, termina ali, período da consciência. Período do governo humano, que vai depois do dilúvio, com Noé e seus 3 filhos, povoando a terra e governando sobre eles. Período do governo humano vai dali até agora, quando chegamos onde estamos no período da patriarcal. Começa o período patriarcal com Abraão. Estamos nele agora, com as 12 tribos de Israel já no Egito, se tornando, crescendo demais, formando já uma nação. As 12 tribos não são mais 70 almas, né? Então todos esses filhos morreram, os patriarcas, e os filhos deles foram substituindo, crescendo, multiplicando. Só sabemos que quando saíram do Egito foram mais ou menos 1 milhão de israelitas que saem ali do Egito. Então a quantidade ali já era muito grande, já era uma nação, né, dentro do próprio Egito. O Egito tentou detê-los e massacrá-los. Quando o Egito tenta massacrá-los para impedir o crescimento do povo de Israel, eles clamam a Deus, e Deus faz reviver novamente a promessa feita a Abraão, que Deus já tinha dito ao próprio Abraão que a sua descendência, o seu povo, seus filhos, iriam ser escravos no Egito, e Deus os libertaria como um forte. Neste momento nasce
Moisés, lá no Egito, e aquela fantástica história de Moisés, que ele nasce de hebreus e é jogado no rio Nilo, e a princesa do Egito toma Moisés, manda sua própria mãe criar, tudo providência de Deus. A própria mãe de Moisés foi quem criou ele, embora ele fosse novinho, para não ser morto, certo? E depois é levado até o palácio, onde é criado ali no palácio de Faraó, aprendendo toda a cultura e toda a ciência do Egito. Por isso Moisés é considerado príncipe do Egito, em toda a ciência, arte de guerra, arte de tudo. Essas mesmas habilidades de Moisés seriam utilizadas por ele quando ele tirasse o povo do Egito para Canaã. Então, nós estamos aí ainda no período patriarcal, lá no Monte Horebe, quando Deus der a lei a Moisés, para Moisés passar para o povo que ele libertou do Egito, começa-se o período da lei. Termina o período patriarcal e começa o período da lei. Israel já é uma nação estabelecida, não é? Então, Moisés é chamado, certo? Moisés, acontece aquele episódio de Moisés já grande entre o israelita e o egípcio, ele mata o egípcio e com medo dos próprios hebreus, ele foge para a terra para o deserto. Lá conhece seu sogro, Jetro, casa com Miriam e é pastor de ovelha. Esses 40 anos que ele passa ali, com 40 anos que ele passou no Egito, de ciência, entendimento, história que ele aprendeu no Egito, com 40 anos ali no deserto, pastoreando as ovelhas de Jetro, seu sogro, ele conhece mais a Deus, sente intimidade com Deus, e Deus o encarrega de voltar para o Egito, desta vez já com 100 anos, né? Com 80 anos no caso. 40 anos no Egito, 40 anos depois que fugiu do Egito, né? 40 anos no deserto, pastoreando as ovelhas de Jetro, seu sogro, e com 80 anos, Deus aparece a Moisés na sarça ardente, né? Faz aparecer na sarça ardente, diz a ele que a terra em que ele está é terra santa, que ele tira as sandálias. Onde está a presença de Deus, irmãos, se torna terra santa. Onde não tem a presença de Deus, não importa o belíssimo templo que a religião construiu, dizendo ali é a casa de Deus, é nada. Casa de Deus não habita em templos feitos por mão de homem, não. A parte da presença de Deus ficava lá no templo em Jerusalém, o único considerado casa de Deus até hoje. Então, ali era a casa de Deus, onde estava a sarça ardente e onde Moisés estava. Tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque a terra em que tu estás é santa, por causa da minha presença. Então, onde a presença de Deus está, ali é a casa de Deus. Moisés recebe a missão. 40 anos com ovelhas, aprende a ser manso, era o homem mais manso da terra. Saiu do Egito um guerreiro, hábil na arte da guerra e no comando. Era um príncipe no Egito, com toda a ciência, saiu de lá assim. E agora era o homem mais manso da terra. 40 anos com ovelhas e só vendo e ouvindo as promessas de Deus. Quando Deus manda ele para o Egito, ele diz: eu não sei falar, por conta do contato com as ovelhas durante 40 anos. Deus disse: quem fez a boca do homem? Moisés. Mas mesmo assim ele diz: Arão, o teu irmão que está lá no Egito, falará por ti. Eu falarei a ti, Moisés. E você falará a Arão, e Arão transmitirá ao povo. Não se preocupe, vai tudo ser feito. Se o problema é esse, que você não sabe falar, Arão vai falar por você. Você fala para ele, ele fala para o povo. Então Moisés vai para o Egito, né? Passa toda aquela história ali, bonita, belíssima, que vale a pena todos estudarem e conhecerem. Ali no Egito, quando ele chega no Egito, é recebido pelo próprio Arão, seu irmão, né? Reúne todos os líderes do povo de Israel, que seriam agora uma tribo muito grande. Então os líderes chamados de anciões e os chefes de cada tribo, Gade, Ruben, Levi, Simeão, Naftali, Dan, líder de cada tribo se reúne ali num local ali, provavelmente na casa de Arão, não sei. Então ele se reúne naquele local e Moisés transmite o que Deus disse a ele lá
no Monte Horebe, na sarça ardente, dizendo que está enviando para libertá-los do Egito. Os anciãos recebem aquilo com muita alegria, reconhecem aquilo, não é? E vão agora partir para a libertação do povo de Israel do Egito. Então, Moisés, com essa confirmação dos anciãos e líderes do povo, sai agora da região de Gósen, onde está o povo de Israel ali, sendo escravos, e vai até o palácio de Faraó. E lá dá a notícia a Faraó que Deus disse para deixar seu povo sair. Faraó não aceita, né? Rejeita isso, e ainda mais diz que Moisés é um criminoso, porque saiu de lá fugido do Egito. Então Moisés retorna e começa as 10 pragas do Egito. Na última praga, isso aí também os irmãos podem estudar particularmente, na última praga, que é a morte dos filhos primogênitos, inclusive de Faraó, é quando Faraó se quebra e realmente deixa, entende que não é Deus, que o Deus é ele mesmo, porque Faraó tenta disputar através de Moisés com Deus, como se ele fosse Deus também. Cada praga que acontecia, ele sentia o choque, mas depois dizia não. Outra praga sentia o choque, mas depois dizia não. Né? Sofreu muito o Faraó e só veio reconhecer depois que viu seu filho morto, o primogênito, o príncipe que iria herdar o Egito. Depois que ele viu isso, ele reconheceu que realmente não era nada. E depois, com ódio, persegue o povo, mas com ódio, já sabendo que Deus é Deus e é mais. Então Moisés tira o povo do Egito e ali já saem, segundo os cálculos, né, dos estudiosos, 500 mil homens, só os homens, sem contar as mulheres e crianças. Por isso a quantidade que saiu do Egito, escravo do Egito, é mais de 1 milhão. Porque se for contar com as mulheres, crianças e meninos, porque só contou com homens ali, chegou a quase 500 mil. Então, foi mais de 1 milhão que sai dali do Egito, um enorme povo. Chega no Monte Horebe, Moisés caminha com esse povo duro, difícil, né? Rebelde contra Deus, mas caminha e chega no Monte Horebe. No Monte Horebe se confirma toda aquela tribo, já não é mais uma tribo. As 12 tribos de Israel já não é mais uma tribo, é a nação de Israel. Por quê? Porque eles recebem a lei de Deus. Aquilo que vai reger a nova nação que nasceu ali. A lei de Deus dada a Moisés e transmitida para o povo. E também é estabelecido a tribo sacerdotal e criado o santuário de Deus. Então, a nação nova agora tem um exército, que Moisés estabeleceu as tribos, seus exércitos. A nação tem um exército militar, certo? Já não eram mais escravos, já eram homens livres e com um exército para formar essa nação de Israel. Toda a tribo tinha a sua quantidade de guerreiros que formou o grande exército de Israel. Então, a nação nova já tinha um exército, já tinha uma lei, que era a lei dada por Deus no Monte Horebe a Moisés. Hoje para nós seria a Constituição brasileira, para se dizer que é uma nação. Então já tinha a lei de Moisés, já é uma nação. E tinha a parte religiosa, que foi a construção do santuário, o modelo do santuário que Deus mostrou a Moisés. Uma tenda enorme, onde tinha a arca do concerto da aliança, o candelabro de ouro e todos os itens religiosos, a vara de Moisés, não é? O pão, maná do deserto que caiu, que guardou também ali dentro. Então se formou ali, propriamente dita, Israel era uma nação caminhando, uma nação com uma lei, uma nação com um exército e uma nação forte religiosamente, um santuário estabelecido e um Deus a quem orar. Então, uma nuvem de fogo durante a noite seguia com aquela nação já formada pelo deserto, e uma coluna de nuvem durante o dia mostrava o caminho em direção a Canaã, que será o assunto do próximo de amanhã, no caso, não é? Então nós vimos o que até agora? Estamos agora no período da lei, né? Da nossa existência. Que Deus nos abençoe.